Olá, estamos aqui para retomar nossas aulas de Processo Penal 1, dando sequência à análise dos princípios do processo penal. Lembra sempre que a gente está trabalhando dentro de uma trilogia, dentro de um tripé, que envolve os conceitos de ação, jurisdição e processo. E, relembrando, a gente já tratou dos princípios da ação, já tratou dos princípios da jurisdição, estamos tratando dos princípios do processo. Na última aula falamos do contraditório e da ampla defesa, e hoje vamos tratar agora do princípio da presunção de inocência, ok? O princípio da presunção de inocência que se encontra extraído aqui do texto constitucional, do artigo 5º, inciso 57, com a seguinte redação: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, já de partida estou destacando aqui trânsito em julgado. Daqui a pouco a gente vai retomar essa discussão aqui, mas é importante já estar presente que o texto constitucional brasileiro adota uma redação que, se a gente fizer uma comparação global, não é adotada em muitos dos países que nos servem de referência. Você tem, acho que no mundo, algo em torno de 10 ou 12 países que fazem a construção da ideia de presunção de inocência com esta vinculação à ideia de trânsito em julgado. A nossa Constituição até, de certa forma, é inspirada na Constituição Portuguesa de 1976, que também traz essa mesma ideia. A Constituição italiana, ela não fala em trânsito em julgado, mas fala em sentença definitiva. E você tem alguns países africanos que foram colônias de Portugal, que também sofrem influência de Portugal. E, se não me falha a memória, a Polônia também vai nessa mesma linha. Dá, assim, 10, 12 países no mundo. A grande maioria dos países não condiciona a ideia de presunção de inocência até o esgotamento de todos os recursos, o que a gente definiria como trânsito em julgado. Porque trânsito em julgado tem uma definição relacionada à ideia de esgotamento de todos os recursos. A maioria dos países adota uma redação muito parecida com a Convenção Americana de Direitos Humanos, onde a gente também vai enxergar a ideia de presunção de inocência no artigo 8º, número 2, né, da Convenção Americana, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. A redação lá está posta nos seguintes termos: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Perceba que aqui não se fala em trânsito em julgado, fala em até que se comprove legalmente sua culpa. Isso poderia ser em primeiro grau, segundo grau, enfim. Cada país define mais ou menos dentro da sua ideia, dentro do seu organograma. O fato é que o Constituinte brasileiro, certo ou errado, adotou a expressão trânsito em julgado, condicionando, né, o esgotamento de todos os recursos para que eu perca um status técnico, jurídico de presumidamente inocente. Muito bem, isso tudo gerou uma discussão no Supremo Tribunal Federal, que imagino que todos vocês devem ter acompanhado, porque foi objeto de amplo debate, né, nos últimos anos, que fez com que o Supremo acabe oscilando, né, na sua forma de interpretar essa referência à Constituição brasileira de trânsito em julgado. E por que isso acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Porque nos recursos que nós temos para os tribunais superiores, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, os temas que eu posso discutir ali são limitados, no caso do STJ, a discutir interpretação de lei federal, no caso do Supremo, a discutir interpretação da Constituição. E há um trânsito em julgado, um esgotamento de possibilidade recursal na matéria fática e na matéria probatória que se dá no Tribunal de Apelação, né, que é o Tribunal de Justiça no âmbito dos Estados, ou o Tribunal Regional Federal no âmbito da União. E aí, por conta de estas e outras argumentações, o Supremo em algum momento já disse que sim, é possível executar a pena mesmo pendente recursos para os tribunais superiores a partir da confirmação de uma condenação em segundo grau, e em outros momentos ele disse não, é preciso esperar todos os recursos, o último embargos de declaração dos embargos de declaração dos embargos infringentes do agravo regimental do recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. Os períodos estão aqui na tela, de 88 a 2009, o Supremo entendia que sim, era possível executar a pena a partir da condenação em segundo grau, mesmo que eu tivesse recursos pendentes. Depois ele muda e em 2009 passa a dizer que só depois de esgotado todos os recursos, e vai assim até fevereiro de 2016. Quando ele muda de novo para dizer não, do mesmo jeito que eu dizia lá de 88 a 2009, eu passo a dizer que sim, é possível executar a pena a partir da condenação em segundo grau.
E vou assim até 2019, quando então muda de novo para dizer não, só depois esgotados todos os recursos, e hoje essa é a interpretação que está predominando. É bom ter cuidado, porque como a gente vê, oscila bastante, né? Mudando um ministro ou dois ali, o que pode ocorrer nesse ano, no próximo ainda, né? A gente pode ter uma reviravolta de novo nessa interpretação. E há também algumas propostas no Congresso Nacional para regulamentar esse tema de forma diferenciada, que estão lá tramitando, isso pode ter algum impacto. É um tema para estar atento no que diz respeito à possibilidade de eu iniciar a execução da pena, mesmo não esgotados todos os recursos, né? Se a gente for analisar assim, juridicamente, tecnicamente, eu diria que está correto o Supremo nessa última interpretação que ele está dando aqui. Justamente porque a expressão trânsito em julgado, ela refere à ideia de esgotamento de todos os recursos. É o que sempre se entendeu por trânsito em julgado. Então tem uma construção hermenêutica historicamente consolidada de que a expressão trânsito em julgado significa esgotar todos os recursos. Então, juridicamente, me parece que o Supremo está ok, está de acordo com a Constituição. Acontece que há uma discussão política, né? Há um problema, na verdade, né? A gente tem um problema no sistema de justiça criminal brasileiro. Porque quando você conjuga essa maneira correta de interpretar com a sistemática recursal brasileira, que é assim, generosíssima, né? Você tem na prática, às vezes, mais de 30 possibilidades recursais no mesmo processo, o que faz com que naturalmente o processo seja muito moroso. Por mais que o judiciário seja célere, e vamos dizer que de uns 2 anos para cá ele acelerou bastante o ritmo do julgamento por conta do processo eletrônico, mesmo com a celeridade, eu posso, mesmo e também não tendo razão, eu posso recorrer mais de 30 vezes de uma mesma decisão. Isso faz com que o tempo de discutir 30 possibilidades recursais seja muito moroso. Alguém dirá, mas como 30? Porque só são 4 graus de jurisdição, né? Primeiro grau, segundo grau, e aí você tem os tribunais superiores. É que dentro de cada tribunal eu tenho possibilidades recursais internas, que vão se reproduzindo, e eu posso recorrer a embargos de declaração, dos embargos de declaração, e posso embargos infringentes, enfim, há uma infinidade de recursos internos, nos regimentos internos, que na prática acaba conduzindo, a gente já viu casos, né, famosos em que mais de 30 possibilidades recursais foram interpostas até que se tivesse uma decisão definitiva, o que demora em média 10, 15 anos, às vezes, para você ter uma posição definitiva. E aí o que acontece? Essa sistemática generosa de recursos que nós temos, aliada a um cálculo prescricional também generoso para o réu, mas muito árido em termos de causas interruptivas de prescrição, que é o tempo que o Estado tem para exercer a sua pretensão punitiva. A gente tem poucas causas interruptivas. Isso tudo somado leva a uma tempestade perfeita, vamos dizer assim, que contribui muitas vezes para gerar sensação de impunidade, e impunidade concreta, não só sensação, né? Impunidade concreta, às vezes até em casos graves, principalmente casos do colarinho branco, cujas penas mínimas, que são aquelas que importam de verdade no raciocínio aqui, não as máximas, porque o cálculo acaba sendo feito pela pena em concreto, e a pena em concreto normalmente fica próximo do mínimo, se não no mínimo legal. As penas mínimas são muito brandas. Se você pegar todos os crimes do colarinho branco, todos, que a gente tem no direito brasileiro, Código Penal, legislação extravagante, e for verificar qual é a maior pena mínima que ele tem ali, a maior pena mínima é 3 anos. E aí a grande maioria desses crimes prescrevem em 4 anos. Então você vai ter, se um tempo de demora para discutir recurso costuma ser de 10 a 15, e passados 4, a grande maioria dos crimes do colarinho branco estão prescritos pela pena em concreto, você tem um cenário muito propício, né, para favorecer particularmente a criminalidade elitizada, que tem dinheiro para ficar bancando esses recursos todos, né? Não que a defensoria também não faça o seu papel para a classe mais pobre, né? Evidente que faz, mas há aqui um problema, e esse problema precisaria ser solucionado. Se alguém não enxerga isso como um problema, acho que temos dificuldades aí no conceito da palavra problema. Eu não sou contra a ideia de se esgotar todos os recursos, acho que está correta a interpretação, mas isso gera um problema que a gente tem que pensar como solucionar. Afinal de contas, somos todos seres racionais e capazes de pensar numa solução. O fato é que hoje nós temos uma decisão tecnicamente correta, mas um problema que até levou o Supremo lá em 2016 a reformular a sua maneira de interpretar, que pode ser resolvido, deve ser resolvido, merece ser pensado numa solução, né, para que a gente possa ter
efetividade da justiça criminal, porque afinal de contas uma justiça criminal sem efetividade ela vira meramente simbólica, né? E só premia a classe mais poderosa que acaba desde sempre no Brasil escapando de uma responsabilização nos crimes mais graves que nós temos, que são os crimes do colarinho branco, que é o dinheiro que falta para as políticas públicas, falta agora, a gente está vendo muito agora no problema, nesse problema do coronavírus, né? Como faz falta investimento em saúde pública, né? E o Brasil é um país riquíssimo, tem dinheiro para investir, só que tem muito dinheiro desviado também, tem muito dinheiro sonegado, tem muito dinheiro que não entra, tem muito dinheiro que sai errado. Então aqui, esse é um problema diretamente relacionado à discussão da ideia de presunção de inocência e da possibilidade de executar imediatamente as condenações a partir da condenação de segundo grau ou encontrar uma solução para resolver essa questão toda no campo do ajuste dos recursos e dos prazos prescricionais. Tivemos também uma mudança recentíssima, que vai nessa linha que eu estou falando, no artigo 492, inciso 1º, letra E, mas que trata dos crimes dolosos contra a vida, que trata do júri, né? O pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora no dia 23 de janeiro de 2020, trouxe aqui uma novidade dizendo que, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão no júri, né, estamos tratando especificamente do júri, é possível determinar a execução provisória das penas. É claro que isso aqui naturalmente vai servir para novas ações de discussão de constitucionalidade no Supremo, talvez essas novas ações promovam novas discussões em torno desse assunto. Vamos ter que acompanhar, ver como é que isso aqui tudo se desenvolve, é muito novo, é muito recente ainda. Como é uma regra que tem cunho material, né, ela só se aplica para novos crimes que vierem a ser cometidos a partir de 23 de janeiro de 2020, quando advir a condenação lá no júri, né, então vai demorar muito ainda para que isso aconteça na prática, né, salvo se um outro juiz resolver aplicar isso aqui como regra processual pura, coisa que ela não é. Ela é regra de processo com conteúdo material, né? Se forem aplicar como regra processual pura, pode ser que a gente tenha já alguma discussão meio logo. Seria inadequado pensar como regra processual pura, já que está mexendo diretamente com punição. Então, dentro daqueles critérios que a gente já trabalhou do Figueiredo Dias, né, regras processuais com conteúdo material devem ser interpretadas como se fosse direito material, e sendo ela mais gravosa só para novos fatos, novos crimes que vierem a acontecer a partir da sua vigência. Muito bem. Então, o princípio da presunção de inocência tem essa característica, ele se desdobra em outros, como o princípio do indúbio pro réu, no tratamento, inclusive, da valoração da prova, né? Ele tem que dar ao réu um tratamento de presumidamente inocente também na questão fática e na questão probatória. Só que o indúbio pro réu a gente já tratou quando falamos do princípio da inércia, então eu não vou reproduzir tudo aqui de novo, né? Se tiverem com alguma dificuldade de recordar, quando a gente tratou do princípio da inércia, em aulas anteriores, né, eu fiz um parênteses para explicar de onde vem a ideia do indúbio pro réu, né, o nascedouro lá na Oresteia, depois a repaginação cristã no século XVII, né, e você vai ter aí, enfim, todo um histórico do indúbio pro réu, que nada mais é do que, na dúvida, eu devo favorecer o réu na interpretação, naquela construção que depois se faz no direito inglês, né, beyond a reasonable doubt, eu só posso condenar quando alcançar um juízo de valor para além de uma dúvida razoável. Isso é um desdobramento também da ideia de presunção de inocência, como também é um desdobramento da ideia de presunção de inocência, em alguma medida, o princípio que a gente vai tratar agora na sequência, que é o princípio do nemo tenetur sede tegere, também conhecido como direito à não autoincriminação ou direito de não produzir provas contra si. Normalmente no Brasil a gente usa a referência em latim dessa primeira expressão aqui, nemo tenetur sede tegere. No direito europeu é mais usual a expressão nemo tenetur se ipsum accusare. São variações da mesma ideia, né? Nemo tenetur é ninguém será obrigado. Então ninguém será obrigado a se auto-prender, a sede tegere, ninguém será obrigado a se auto-acusar, se ipsum accusare. No Brasil é mais comum nemo tenetur sede tegere. São expressões em latim bastante usuais, é importante que você compreenda o significado delas e até, de certa forma, grave essas expressões, porque a gente vê muito em acórdãos, às vezes até em debates nos tribunais, de repente um desembargador fala, mas aqui, doutor, aqui é o caso do nemo tenetur, né? E ele nem complementa a expressão inteira.
partindo do pressuposto que você sabe, porque você é um técnico, do que é que estamos falando. Então, nemo tenetur se detegere, ninguém é obrigado a se auto-prender, seria. Nemo tenetur se ipsum accusare, ninguém é obrigado a se auto-acusar. Direito a não auto-incriminação. Direito de não produzir provas contra si. São 4 formas de tratar o mesmo assunto. Muito bem. Muitos autores constroem a ideia da não autoincriminação a partir da conjugação de alguns dispositivos da Constituição, particularmente a presunção de inocência, o direito ao silêncio do preso, que está previsto na Constituição brasileira, e também a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º da Constituição. Fazem uma amarração desses 3 aqui e constroem um raciocínio mais ou menos como eu coloquei aqui, ó. Se eu sou inocente, presunção de inocência, e tenho direito ao silêncio do preso, estaria ferida a minha dignidade de ser humano, dignidade da pessoa humana, exigir que eu produza provas contra mim. Essa parte final aqui é que não está escrita em lugar nenhum, né? Essa parte final é a conclusão retórica da construção amarrada desses 3 aqui. Também é possível ler a ideia da não autoincriminação a partir, ou pelo menos uma das suas facetas, né, a partir da ideia da ampla defesa sob a ótica da autodefesa, né, num sentido de uma autodefesa negativa, como pregam alguns autores. Autodefesa negativa, eu não sou obrigado a produzir provas que venham contra mim, né? Então, e a ideia pode ser de forma um pouco mais direta, extraída também do Pacto de San José da Costa Rica, ou da Convenção Americana de Direitos Humanos, que no seu artigo 8º, número 2, traz a seguinte redação na letra G, ligado. As pessoas têm o direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. Então, de forma um pouco mais direta, né, direito de não depor, de não falar, né, contra a mim mesmo, e nem a me declarar culpado. Não sou obrigado a externalizar que sou culpado, né, se eu não quiser fazê-lo. Posso fazê-lo? Posso. Veja, só para não confundir a cabeça, né? O réu pode se declarar culpado, ele pode confessar o crime, claro. O que eu não posso ter é o Estado tendo um comportamento ativo capaz de constranger o réu ou o investigado a produzir uma prova contra si. Então a ideia central do nemo tenetur é essa: ninguém é obrigado a ter um comportamento ativo capaz de produzir provas contra si. Eu não posso exigir de você que realize algo. Eu, Estado, não posso te constranger. Então a ideia do princípio é que eu não posso ser constrangido, compelido, obrigado a ter um comportamento ativo capaz de gerar ou produzir uma prova contra mim, certo? A construção histórica desse princípio nasce na Inglaterra, no século XVII. Você tinha na Inglaterra regramentos até o século XVII que diziam que a pessoa era obrigada a jurar dizer a verdade e ela não podia silenciar. Se silenciasse, iria presa. Claro que aquilo virou uma situação de absurdo, chegou num ponto que os próprios ingleses disseram, mas está demais esse negócio, se o sujeito está sendo acusado de um crime e ele é obrigado a falar a verdade, ele vai acabar tendo que confessar a prática de delitos. E aí o direito inglês, organizando-se dentro da ideia de garantias em algum momento, ele diz, não, então vamos rever essa ideia e vamos garantir o direito ao silêncio como uma opção à não mentira, que vinha inclusive da ideia de que a testemunha podia também silenciar em algum momento. Então se constrói no século XVII a ideia de que eu não sou obrigado mais a dizer que falarei a verdade e, portanto, muitas vezes teria que confessar, porque temente a Deus que eu era, né? Com medo de falar alguma mentira, poder arder no inferno, por exemplo. Eu dou agora a esse réu a opção do silêncio. Isso depois é levado para os Estados Unidos. Na Constituição de Virgínia está lá de forma bem clara a ideia da não autoincriminação. Só que depois a Constituição americana, curiosamente até não aparece no texto primitivo da Constituição americana, vai aparecer só na 5ª emenda à Constituição americana. E lá nos Estados Unidos ele vai ter um desenvolvimento, esse princípio, que começa um pouco alargado, dizendo, por exemplo, num caso que envolvia sonegação de imposto, que o investigado não era obrigado a entregar documentos para o Estado, e ali a Suprema Corte americana disse princípio da não autoincriminação, mas depois ela revê e acaba limitando
lá nos Estados Unidos, a ideia de não autoincriminação, a exclusivamente voltar para a ideia do silêncio. Então eu tenho direito ao silêncio. Eu não sou obrigado a falar, né? Mais recentemente, já na década de 60, se constrói inclusive lá nos Estados Unidos as famosas regras de Miranda, né? A Miranda Warnings, ou regramentos de Miranda, ou diretrizes de Miranda, né? Regras de Miranda. Miranda era um réu acusado, um investigado acusado de estupro, chamava-se Ernesto Miranda, né? E ele acabou confessando os crimes de estupro sem a presença de um advogado. E aí vai ser julgado, é condenado e se argumenta em um recurso que a confissão dele, que serviu de base para a condenação, foi uma confissão extraída sem a presença do advogado e sem informá-lo de que ele poderia silenciar de acordo com a Constituição americana. E aí se constrói na Suprema Corte dos Estados Unidos a ideia de que o policial, já na hora de prender o sujeito, tem que dizer a ele quais são os direitos dele, tem que informá-lo dos seus direitos. Você tem o direito de ficar calado, tem o direito de um advogado, se você não tiver condição, né, de contratar um advogado, o Estado te nomeará um. Aquilo que você costuma ver em filmes e séries americanas, né, quando um policial aborda e prende uma pessoa na rua, aquela fala que ele diz ali são as regras de Miranda. Informação ao sujeito de que ele não é obrigado a falar, ele tem direito ao silêncio. Então a ideia da não autoincriminação nos Estados Unidos está muito relacionada a essa visão exclusivamente voltada para garantir o silêncio. Não mais para alargar para outras questões. É muito centrada na ideia do silêncio e até, de certa forma, bem restrita. Teve um caso recente, de uns 4, 5 anos atrás, na Suprema Corte Americana. Vou rapidamente contar a história para ver se ilustra bem aqui a ideia. Como eles interpretam de forma restritiva isso. O sujeito estava sendo... Houve um crime, houve uma festa e houve um homicídio nessa festa. E aí as pessoas que estavam nessa casa foram identificadas e começaram a se chamar para contar o que viram, o que não viram e tal. Não havia um suspeito ainda, né? Então uma dessas pessoas foi chamada e, sendo ouvida na delegacia lá da norte-americana, né? Perguntaram para ele, o senhor estava na festa? Sim, estava na festa, tal. O senhor viu alguma coisa? Ele disse, não, não vi. Ele foi respondendo as perguntas todas, né? E perguntaram para ele, numa certa altura, o senhor tem arma em casa? Ele disse, tenho. Lá nos Estados Unidos é comum, né, ter arma. Sim, tenho. E aí fizeram uma seguinte pergunta para ele, e me diga uma coisa, se nós formos agora lá na sua casa e pegar essa arma e fizermos um confronto balístico com os 6 projéteis que nós temos aqui que foram encontrados na cena do crime, será que vai bater o projétil com a arma? Porque um exame de balística consegue me dizer se aquele projétil saiu daquela arma, né? Toda a arma, ela deixa tatuada no projétil uma espécie de impressão digital, né? Então eu consigo fazer a demonstração. Nesse momento, de acordo com os registros lá do processo norte-americano, o sujeito abaixou a cabeça, ele estava sentado, ele põe as pernas para dentro, ele abaixa a cabeça, dá uma balbuciada, como quem diz assim, e não fala nada. E aí continua o interrogatório, e aí ele volta a responder as demais perguntas. Bom, essa foi a situação, de fato, foram lá tentar achar a arma, depois já não acharam mais, né? Ele tinha sumido com a arma, e o promotor no primeiro momento achou que aquilo era pouco, não fez nada, mas logo em seguida veio uma testemunha e disse, olha, esse cara aí que foi ouvido, ele me contou que matou o sujeito e tal, e aí começou a haver um pouco mais de prova e o outro promotor foi lá e ofereceu uma ação contra o sujeito, começou um processo e ele acabou sendo condenado. E no júri, o promotor que fez o júri usou aquele registro que estava lá na delegacia de que quando ele foi perguntado se a arma que estava na casa dele casaria com os projéteis, ele abaixou a cabeça, fez um gesto como quem diz assim, me pegaram, né, tal, mas não falou nada, usou isso como um argumento para condenar. E aí se levou o caso à Suprema Corte Americana e questionava-se justamente a possibilidade de se usar o silêncio naquele contexto como um argumento para condenação. E, para surpresa, a Suprema Corte Americana disse, não, mas nesse caso, primeiro ele não estava ali como um investigado, segundo ele não invocou na hora as regras de Miranda e nem tampouco invocou o direito ao silêncio. E tanto não invocou que respondeu as perguntas antes e seguiu respondendo na sequência. Então disse a Suprema Corte Americana, neste caso não se aplica. Veja como é restrita a aplicação, certo?
Bom, a gente traz esse discurso todo para o direito brasileiro, né? E a Constituição brasileira vai, de fato, colocar ali, como eu já fiz referência, né, o direito ao silêncio do preso. E o mesmo vai constar do Código de Processo Penal brasileiro. Então vamos ver como é que a coisa é tratada no Brasil. E vocês vão talvez se surpreender, porque a Suprema Corte Brasileira tem uma interpretação em torno desse tema que eu diria das mais generosas do mundo, se não a mais garantista do mundo. Eu não sei se vocês costumam ouvir muita crítica, né, ao direito brasileiro quanto a não assegurar garantias e tal. Nesse campo da não autoincriminação, eu arriscaria dizer que o Brasil, se não for o país mais garantista do mundo nessa matéria, está próximo de ser. Né? E eu falei se não for aqui apenas como petição de princípio, porque não investiguei, né, países assim de menor importância. Se a gente comparar com os países europeus, com os demais países latino-americanos, com os Estados Unidos mesmo e a Inglaterra, de onde todo o discurso nasce e vem e é importado para nós alargamos de forma bastante significativa a ponto do réu brasileiro ter muito mais garantias nesse campo do que os demais países que nos servem de referência. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Então, como é que o nemo tenetur sedentio ele se aplica no Brasil? Você tem primeiro o direito ao silêncio, que conforme eu falei, está no texto constitucional, artigo 5º, inciso 63, e está também no Código de Processo Penal, no artigo 186. Então, o direito ao silêncio, ok, garantida, é da origem histórica, da construção hermenêutica, da ideia de não autoincriminação. O réu tem direito ao silêncio, não é obrigado a falar. Acontece que lá nos Estados Unidos o direito é ao silêncio. No Brasil, a gente alarga e diz que o réu tem direito ao silêncio e tem também direito à mentira. Tá aqui, agora por interpretação, né? Veja, lei, Constituição, direito ao silêncio. Interpretação, Supremo, HC 68929, fala que além do direito ao silêncio tem direito à mentira. É claro que é um direito à mentira que talvez não alcance interesse e direitos de terceiros, né? É limitado, né? Eu não posso, por exemplo, incriminar alguém de forma falsa, mesmo num contexto de interrogatório. Não está inserido na ideia de ampla defesa, por exemplo, falsear contra alguém que sei de antemão que é inocente. Eu estaria aí cometendo talvez uma denunciação caluniosa, né? Então é um direito à mentira, mas que não atinja interesse e direito de terceiros. Direito também de não se submeter ao bafômetro, essa interpretação nós temos no Brasil. Lá fora não se costuma fazer essa mesma leitura, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, em geral, você não tem essa ideia de poder invocar o direito à não autoincriminação para se recusar a fazer um teste de alcoolemia numa blitz de trânsito. Eles têm uma leitura de que o trânsito é um modelo de risco bastante elevado e como as pessoas que querem dirigir aderem ao modelo de fiscalização, elas não poderiam argumentar o direito ao silêncio para escapar da fiscalização. No Brasil, a gente não tem essa mesma leitura e o Supremo Tribunal Federal, aqui no HC 93.916, diz que eu não sou obrigado a me submeter ao bafômetro. Eu não sou obrigado a produzir uma prova ali de que eu estou embriagado e conduzindo embriagado. Também, por interpretação do Supremo, nós temos a leitura no Brasil do direito de não ceder padrões gráficos para exame grafotécnico. Isso às vezes é necessário em crimes do colarinho branco, né? Às vezes o sujeito tem uma ficha preenchida e a caligrafia me daria a autoria do crime, ou um cheque preenchido, como a gente já viu, por exemplo, em investigação da famosa rachadinha, né? Em casas legislativas, aquela rachadinha do salário, que o sujeito às vezes tem que dar um cheque e quem preencheu o cheque, às vezes, por exemplo, já fizemos investigações aqui no Paraná que identificaram que determinados parlamentares tinham à sua disposição 10 ou 15 cargos em comissão, na sua maioria fantasma, funcionário que não trabalhava, ou se trabalhava tinha que devolver o salário como condição para trabalhar, e quem movimentava as contas era o chefe de gabinete. E aí você tinha cheques de 10, 15 pessoas, contas diferentes, todos preenchidos com o mesmo punho subscritor. Bom, quem foi que anotou aqueles cheques? Bom, precisamos fazer um exame grafotécnico nos integrantes da equipe do parlamentar para identificar de quem é a autoria, né? Bom, todos se recusaram a ceder padrões gráficos e podiam fazer isso à luz
do que interpreta o Supremo Tribunal Federal. Eu não poderia constranger o sujeito a me ceder padrão gráfico para a realização de exame grafotécnico. O Supremo também entende que eu tenho direito de não ceder padrões vocais para exame pericial de gravações. Né? Supremo HC 83096. Veja como é alargado, né? Tenho lá uma gravação, tem uma voz ali, parece do fulano, bom, eu quero fazer a comparação. O suspeito diz, mas eu me recuso a ceder padrões vocais para fazer a comparação com a gravação, para verificar se fui eu mesmo que falei aquilo. O Supremo garante direito à não autoincriminação. Direito de não ceder padrões por exame de DNA. Imagine que eu tenho um crime de homicídio e na cena do crime eu tenho sangue da vítima e um sangue de um terceiro na maçaneta da porta, por exemplo. E esse terceiro é provavelmente o autor do homicídio. E aí aparece um suspeito. Bom, se eu fizer o confronto do sangue que está na cena do crime, que não é da vítima, é do agressor, com o sangue do suspeito, eu posso casar aqui os dois, né? E colocar o suspeito na cena do crime. Bom, ele é obrigado a me dar padrão sanguíneo para a realização de exame de DNA? O Supremo diz não. O mesmo vale para crimes de estupro. Imagine que o estuprador tenha deixado esperma na vagina da vítima. Bom, eu tenho lá um suspeito, né? E aí o esperma da vagina da vítima poderia ser confrontado com o padrão de DNA daquele suspeito. Bom, e se ele quiser, ele invoca o direito à não autoincriminação, né? O Supremo garante a ele este direito. O Supremo também garante direito de não participar de reprodução simulada dos fatos, a chamada reconstituição do crime, né? Se eu tenho a necessidade, às vezes, num contexto de investigação, de realizar uma reprodução simulada, o suspeito não é obrigado a participar. Ele pode dizer, não, eu me recuso, eu não quero participar desse modelo de reconstituição. Só vou se eu quiser. Garantia dada também pelo Supremo na via interpretativa. O Supremo também já garantiu o direito de não se submeter a reconhecimento pessoal. E aqui, nesse ponto, tem uma decisão recente em sentido contrário, que eu estou indicando ali. Reconhecimento pessoal no direito brasileiro funciona como você está acostumado a ver em filme americano, né? Pessoas enfileiradas lado a lado, dentre elas um suspeito. A pessoa que vai proceder ao reconhecimento faz uma descrição física da pessoa a ser reconhecida. Eu chego para a vítima, por exemplo, você lembra como era o sujeito? Lembro. Descreve para mim. Ah, ele era alto, ele era magro, ele era gordo, ele era careca, enfim, faz uma descrição. Eu tenho um suspeito, eu coloco ele enfileirado, com pessoas que tenham características físicas semelhantes, e aí a vítima diz, é o primeiro da esquerda para a direita, o segundo tal. Ou não sei quem é, não, estão todos parecidos, eu não consigo identificar. Se a pessoa suspeita disser, eu não quero participar do auto de reconhecimento pessoal, nós temos decisões que garantem que ela não participe. Em que pese tenha uma recente até em sentido contrário. Neste ponto aqui, não é tranquila a jurisprudência. E aí temos uma última forma de interpretar, agora do STJ, essa matéria não chegou no Supremo, direito de não ceder sua imagem no Instituto de Criminalística. A imagem do sujeito também não poderia ser, contra a sua vontade, cedida para que o Instituto de Criminalística fizesse alguma perícia, alguma análise em relação a provas que poderiam incriminar o sujeito. Então veja como é alargado, né? Se lá nos Estados Unidos é só direito ao silêncio, aqui no Brasil a gente tem aí. E, claro, muito casuísmo às vezes alarga ainda mais. Eu peguei só as decisões dos tribunais superiores, né? Se a gente for ver decisões de outros tribunais, é capaz de ver ainda alargamentos ainda maiores, né? Como você tentou fazer, por exemplo, no caso da gravação do ex-presidente Michel Temer pelos irmãos Wesley e Joesley, também se quis colar de direito a não autoincriminação, tal. É forçado demais, né? Mas enfim, não seria surpresa se também dissessem ali que o Michel Temer estaria tendo violado o seu direito a não autoincriminação num contexto que não era nem o Estado que estava gravando, era um comparsa dele ali, né? Enfim, você tem ali uma leitura bastante alargada. Isso não significa dizer que eu não possa produzir provas por outros meios, né? Em alguns casos, por exemplo, no direito de não me submeter ao bafômetro, eu posso produzir provas por outros meios, fotografia, filme. Eu não sou obrigado a me submeter ao bafômetro, mas o Estado pode me filmar e as condições visíveis de embriaguez, num estado de embriaguez mais avançado, pelo menos, né, poderiam ser evidenciadas por características físicas externas e eu ter a prova por outros meios. Não sou obrigado a ceder padrões gráficos para exame grafotécnico, mas o Estado pode pedir ao juiz
um mandado de busca e apreensão, ir na minha casa, pegar cadernos, eu não tenho a caligrafia lá e a partir disso fazer o exame grafotécnico. O mesmo vale para o exame de DNA, né? Eu posso pedir um mandado de busca e apreensão, ir na casa do sujeito, e lá na casa do sujeito a gente espalha DNA pela casa inteira, cabelos, a própria gordura da mão, muitas vezes, num copo, né, de vidro, enfim, você pode ter ali a referência do DNA. Que mais? Reconhecimento pessoal, se ele se recusa a participar, eu posso fazer reconhecimento fotográfico. A lei não regula o reconhecimento fotográfico, mas a jurisprudência admite, principalmente quando o sujeito se recusa a participar. Então, para algumas hipóteses, a gente tem alternativas probatórias para além da garantia da não autoincriminação. Muito bem, então a aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula a gente segue tratando de princípios do processo. Por hoje é isso, muito obrigado.